Buenos Aires mais ou menos, fizeram uma excursão da escola e eu me afastei com um grupinho de garotos, como sempre, né, da excursão, e de pronto encontramos um senhor tatuando a mão. É bom dizer que o que fazia, tinha um pedaço de radiografia todo furadinho, colocava, molhava a pele com alguma coisa, botava a radiografia e botava tipo um carvão moído. Quando tirava já estava contorneada e tatuava. Bom, aí essa parte mecânica já ficou em mim. E em mais ou menos 63, 64 eu já na praia com outros amigos, a gente já tatuava manualmente. Certo, naquela época, o pessoal sabe um pouquinho, a tatuagem era feita com agulha, certo? De verdade, costura, né? Não tinha essa técnica, essa máquina. Você pode dizer o material que vocês utilizavam? Sim, claro, a Singer, a gente procurava 5 ou 6 caixas da Singer, falei o nome, claro, não tem problema. mas onde vinha vários tipos de agulha e tinha fininhas de miçanga. Então, para a gente pegar 10 agulhas, tínhamos que comprar 10 cartelas. Nossa, que saía muito caro. Então, o que a gente fazia, garoto, né? Íamos aos lugares e falávamos assim, minha mãe mandou comprar agulha Singer, umas cartelas, então tinha o desenho de uma mulher antiga, não é? Tá. E a gente tirava de cada cartela uma agulhinha e botava, encravava na mão e saía com as agulhas. Ficou sorrindo. Estou contando. Porque não podíamos comprar 10 cartelas que trazeriam umas 80 agulhas. Claro. Só que a gente queria a pequenininha. A menorzinha dela. Isso aí. Perfeito. E fora isso, a tinta que era usada? Tá. Não era tinta. Aí um dia a gente usava nanquim preto. Mas um dia eu viajando, tem que contar cada coisa, e como havia confrontos em casa, eles me obrigavam de alguma maneira a assistir a reuniões, cultos evangélicos, que eu respeito muitíssimo, mas na época não era o que eu sentia, não é? Claro. Então eu fugia, muito jovencinho, me fui a um lugar da praia chamado San Clemente del Tuyú. Ali tinha uma fábrica de baldosa. Baldosas são essas coisas do chão. E usava pó de terra siena, amarela, vermelha, marrom, para comprimir no cimento e formava isso. Eu digo, que pó é esse? Eu dissolvia. E se eu misturo com vaselina? E eu fiz uma experiência na minha perna e ficou. Olha, que bacana. A famosa terra siena. Né? Mais ou menos assim que eu encontrei algo dos cores. Depois, posteriormente, uma explosão na China, se registrou explosões de pólvora, ficava incrustada nas pessoas com diversas cores nas cicatrizes. E creio que se foi aprimorando os pigmentos. Né? Perfeito. Só para o pessoal entender, naquela época a tatuagem era algo proibido. E isso até chegou a ocasionar muitas vezes com que os tatuadores fossem nômades, né? Que é o que acontece até hoje, da gente viajar muito, hoje em dia com outro intuito, talvez na busca de mais conhecimento, de mais informação e de novas técnicas. Mas naquela época é porque eram obrigados a isso, certo? Realmente, sim, é verdade. E você tem alguma história a tatuagem era considerada na legislação de vários países como senha particular. O que é isso? Quando uma pessoa brigava e machucava o rosto de alguém, tinha um corte, era registrado como uma senha particular. A tatuagem entrava englobava nessa legislação. Que hoje, na verdade, seria lesão corporal. Exatamente. Perfeito. Mas já não é mais. Sim, graças a Deus. Nós temos autorização para isso, né? Enfim, alguma outra história naquela época que você queira transmitir para essa nova geração? Um conselho que você possa dar para os novos artistas que tu considera mais importante? Assim, porque histórias, como eu expliquei e falei com o nosso artista Daniel, não é? Hoje em dia está o artista construído que encontra na tatuagem uma linguagem de se expressar. Na época não era assim. Se se pode dizer que a arte de viver é uma arte, tudo bem seja. Por exemplo, em uma dessas fugidas, me fui bem ao sul de Argentina. E lá me pegou inverno, não podia voltar. Então eu tive que me embarcar em um navio que matava focas. Então minha função era pegar sal e salgar as focas. Então eu veia, por exemplo, quando descia o contingente com garrotes que se chamam, matando focas, cortando, enfim. Tudo isso foi sensibilizando, foi me dando atitudes
de digerir a vida e todos esses embates da vida, todas essas concepções de vida, e a gente voltava a plasmar ou a colocar no linguagem de tatuagem. Por isso tem um navio, por isso que tem motivos marinhos, não é? Então isso me impactou muito, era muito importante a gente colocar em nosso corpo, registrar esse momento. Era mais por aí nessa época. Né? Ainda eu estudei um pouquinho de desenho publicitário, mas não motivado pela tatuagem, motivado para procurar na profissão, que depois me viria a servir, não é? Na Escola Pan-Americana de Arte em Buenos Aires. Perfeito. Outra coisa que é legal de contar é que o Boris ele veio do Chile. Bom, meu pai, como falei, um missionário evangélico protestante, e eu nasci em Trânsito, em Valparaíso, Chile. Ele era diretor de um colégio de Valparaíso, número 42. Eu sei porque eu fui a procurar quem não era. E não sei se foi por meses ou por um ano, me levaram para a Argentina. Mas minha mãe, nascida na Argentina, me matriculou ou me registrou no consulado argentino. Então, para a Argentina eu sou argentino, mas para Chile eu sou chileno. Então, meu documento diz, é argentino por opção, é chileno por opção. Perfeito, ok. E a primeira vez que você se deparou com uma máquina elétrica de tatuagem, tá. Isso eu quero que você conte detalhadamente o que você sentiu. No 66 já, em vez de fugir como fugi uma vez em um trem, preparei uma corda com um pedacinho de madeira. Quando passou o trem, eu enganchei na escada e fiquei agarradinho aí, quase que morri congelado. Mas me deixou lá por Bahia Blanca, um lugar longe, que eu fugia, não era? Um espírito inquieto. Hoje em dia, chamam de síndrome do nômade. Então, o que acontece? A vez que estavam falando, que eu me guio aqui me perco um pouquinho. Me havia perguntado sobre o quê? Sobre a máquina elétrica. Onde conheci? Então, em 66, já fiz um viagem já mais organizado e em 67 saí. Justo nesse momento estavam matando o guerrilheiro Che Guevara. Então me vi envolvido em uma série de problemas em Bolívia. Em 68 já estava no Peru. E aí fui indo, entrei no Amazonas, Pisiquito, Manaus, Rocaforte, Tiputini, Aguarico, Putumayo, demorando até 8 ou 9 meses atravessando. Quando cheguei a Cúcuta, Bucaramanga, fiz a Margarita, enfim, toda essa área. Quando cheguei à ilha San Andrés de Cartagena, conheci um tatuador muito antigo chamado Jimmy Tatu, que hoje em dia tem 2 filhos. Um estava na Venezuela, casado com uma, não sei se está vivo, né? Todos eles teriam agora 67, 65 anos por aí. E um deles ainda existe tatu em Panamá, o James Tatu de Panamá. Aí, com o pai dele, eu por primeira vez vi uma máquina. Aí eu no Forte Harbrook pegava os do you like visit my shop de tatu? E levava os marinheiros, porque os navios ficavam esperando para passar pelo canal. Então eu pegava esses marinheiros, levava na loja deste senhor e ele me dava uma merrequinha e eu ficava olhando. Estou espiando. Ele tatuava, não tinha fonte, eram só baterias juntas, e tatuava com aquelas máquinas de espalda de hidrogênio, né? Depois, posteriormente, vim a conhecer em Porto Rico a Índios Tatu. Pedro Cancel Pai, que faleceu,